Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é William Sadoski, sou coordenador operacional aqui da Valmur. Vou falar um pouquinho para vocês hoje do nosso novo produto, o descongelador de sêmen DS1. Então, esse produto é utilizado para descongelar sêmen, né? Principalmente nas áreas nas funções de ATF, para fazer o descongelamento do sêmen para fazer a inseminação. Então, vou falar um pouquinho desse produto, tá? Então, esse descongelador, ele vem nessa caixa, na caixinha aqui, os materiais que acompanham nele é o cabo de alimentação, é uma fonte, né, que é uma fonte de 12 volts, 7 amperes, e vem o próprio descongelador, né? Então, esse descongelador vem com tampa, então, essa tampa tu fecha ela aqui, agora eu tô com uma mão só, não consegui fechar, mas beleza, vamos ver. Ó, tu fecha ele, depois, ó, fecha ele aqui, beleza, depois para abrir. Então aqui já é a primeira dica. Você recebeu o seu descongelador, a tampa está muito presa, primeiro liga ele. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, tem a entradinha do carregador, ó, entrada 12 volts 7 amperes, e aqui o botão, que é um botão liga e desliga, né? Você pressiona ele, ó, ligou, desligou. Então vai ligar e desligar ele. Então, se essa tampa estiver muito travada, primeiro liga ele, deixa ele esquentar um pouquinho e aí depois você tira a tampa. Aqui eu já coloquei um pouquinho de água, tá? Então, esse copo aqui é um copo que capacidade de 600 ml, tá? É esse copo aqui. Então, vou falar um pouquinho das configurações e diferenciais desse descongelador. Então, o principal diferencial desse descongelador aqui é que ele possui bateria, tá? Então, se eu vir aqui e desligar o carregador dele, desligar aqui ele, ó, desliguei o carregador, o produto segue ligado e mantendo a temperatura que está aqui. Então, ele vai sempre manter a temperatura que foi setada, né? E ele vai sempre manter a temperatura da água. Então, eu vou colocar aqui o caminho de novo. Coloquei aqui, beleza? Vamos voltar para ele. Então, algumas informações importantes desse descongelador. Então, além do cabo da fonte, ele acompanha também um outro cabo para ligar no carregador 12 volts do veículo, né? Caso tenha necessidade. Geralmente o pessoal costuma fazer isso, deixar já ir esquentando, né, a água até chegar no local. Ou é um local que não tenha energia elétrica, né? O pessoal faz essa ligação no cabo do veículo. Então, vou falar um pouquinho sobre as funções desse descongelador. Então, o painel desse descongelador aqui, ele é todo touchscreen, tá? Então, tu só apertou aqui, ó, ele já vai passando e vai configurando para fazer a configuração do que você precisar. Então, aqui eu vou falar um pouquinho dessas configurações agora. Então, nesse descongelador aqui, ele tem dois botões. Tem o botão de set, tem o botão de on-off e tem o botão de mais e menos. Então, para diminuir e aumentar o valor que tu queira, dependendo do setup que tu queira fazer. Então, esse descongelador aqui, ele já vem pré-setado para uma temperatura. Entre 37 a 40 graus é a temperatura que ele vem setado. Pode vir 37, pode vir 39, pode vir 40. Então, essas de 37 a 40 é o que ele já vem setado, que é o que mais ou menos o pessoal costuma usar para descongelar. Mas tem casos que o pessoal quer mais, para descongelar semente de equinos, enfim, ou outra temperatura maior, que o pessoal se adapte melhor, né? Então, esse descongelador aqui, ele consegue setar a temperatura de 1 grau até 100 graus. Então, esse é um diferencial legal a margem dele, né, é bem larga, bem grande escala, para te fazer esse setup. Então, aqui quando tu liga o descongelador, ele já vem com duas informações. Primeiro, a temperatura que ele está aqui dentro, e a outra é esse número aqui, ó. Esse número aqui significa a porcentagem que está a tua bateria. Nesse meu caso aqui, a bateria está em 100%. Então, começa por aí, essas duas principais informações que fica mostrando no painel dele. Então, por exemplo, quando eu vou setar a temperatura, eu sempre coloco um termômetro espeto, né, para ver como é que está a temperatura. Por exemplo, a minha temperatura aqui está 20 graus, tá? Que eu vou colocar aqui na minha água. E aí depois a gente vai ver que temperatura está me mostrando no meu espeto, para comparar com a temperatura que está aqui. Então, detalhes.
por exemplo, ó, se eu clicar em 7, ele já vai me mostrar esse número aqui e esse número aqui. Se eu clicar uma vez no 7, ele me mostra essa temperatura aqui, ó. Cliquei, ele vai ficar piscando, ó. Essa temperatura aqui foi a que eu setei. Então eu setei esse descongelador para 40 graus. Ok, ó. Clicou uma vez no 7, ele fica piscando um pouquinho. Se eu não mexer, ele volta para o painel normal lá da frente. Então, ó, por exemplo, eu setei ele para 40 graus. Então, quando eu atingir essa temperatura de 40 graus, esse meu LED aqui vai ficar verde. Ó. Pode ver que ele já ficou. Então, ó. Quando não tiver nessa temperatura, esse LED vai ficar vermelho. Essa é uma informação legal de saber também. Quando o meu descongelador estiver ligado na energia, ele vai sempre ficar com essa luzinha vermelha. Quando eu desconectar da energia, ele vai apagar essa luz. Então, vamos ver. Então, vamos de novo. Cliquei aqui, 7, 40. Se eu quiser baixar ou diminuir, mais e menos, ó. Vamos ver aqui, ó, que eu vou setar minha temperatura para 41 graus. Tá? Para me confirmar, é só esperar, ele vai esperar uns 5 segundos e ele já fica setado. Então, ó, eu configurei, ó, vou entrar de novo, 7, ó, 41 graus foi o meu 7. Então, se eu quiser diminuir, diminui aqui, se eu quiser aumentar, aumenta ali. Então, eu já deixei setado ali para 41 graus, tá vendo? 40.8, tá vermelho ali. Ó, já subiu. Já foi para 42.3 a minha temperatura. E claro, né, no termômetro aqui tá 41, porque até ele subir para 42, esse descongelador aqui, a taxa de atualização dele é muito mais rápido que esse aqui. Então até esse aqui fazer a leitura de 42 vai demorar um pouquinho. Então caso você queira, quero que a temperatura aqui esteja igual aqui, tu espera um pouquinho até a temperatura da água, até esse espeto fazer a leitura e mostrar a temperatura de 41 graus ali, né? 42 no caso que eu comentei, mas no caso aqui a gente setou para 41, ela já está 41, ó. 41.5.4, tá dentro do que a gente estipulou, ou seja, atingiu a temperatura, e o meu espeto está 41. Vamos setar aqui para 42, vamos ver. 42 graus, então vai esperar ele aqui, e aí tu vai esperar ele atingir a temperatura aqui, tá vendo? Tá 41 ali. E aqui eu setei para 42, aliás, para 42, deixa eu ver aqui. 42. Então, ó, então agora ele vai subir até chegar nos 42 graus lá. Vamos ver. Ó, 41, LEDzinho vermelho ligado. 41 aqui. Ó, já foi para 43. Então, significa que a minha temperatura aqui vai ter que subir para 41. 42, né? Deixa eu ver quando é que eu setei. 42, isso aí. Então essa é a minha temperatura aqui nesse display aqui, vai chegar nos 42 graus, beleza? Então vamos lá para o próximo, tá 42.7, beleza? Então tá. Então agora a gente vai para a próxima etapa da configuração do descongelador. Então o que é? A primeira, se tu clicar 1, é a temperatura. Se tu clicar a segunda vez, é o tempo. O que é o tempo? O tempo é o temporizador. Atingi, coloquei o meu semi para descongelar, eu quero que ele fique 30 segundos. Então vou lá no 7, clico uma vez, clico duas para ele piscar aqui, e aqui eu controlo o meu tempo. Então, digamos que eu quero botar, vamos botar aqui 20 segundos. Setei meu tempo, 20 segundos, e aí eu vou apertar on/off para dar OK. Então, ó, ele já vai começar a contar o meu temporizador. Então, quando ele atingir o meu temporizador aqui, ele vai dar um bip, vai dar o alarme dele. Vamos esperar ele atingir aqui. Tá contando no regressivo. E ó, disparou o alarme, que significa que o meu temporizador ele atingiu o tempo. Então ele fica ali tocando uns 5 segundos. Já parou de apitar. Então, se eu quiser setar tempo, 7, duas vezes, e eu aumento ou diminuo o meu 7. Quero dar o start para ele começar a contar, on/off, certo? Então, vamos esperar ele voltar lá para o painel. Se eu não der o on/off, ele não vai fazer nada, tá? Ele só vai voltar para o painel principal. Então, aqui que eu comentei, ó, tá a temperatura que eu setei, tá 42 graus. Aqui ainda tá 41, porque o
O espeto ele ainda não conseguiu atualizar para o 42, mas esperar um pouquinho. O espeto ele demora para fazer a leitura, né? Então, daqui a pouquinho ele já vai ir para os 42, eu já mostro para vocês. Então, próxima etapa de configuração, ó. Se eu clicar 7, aqui eu seto a minha temperatura. Se eu der mais no 7 aqui eu mudo o alarme, o tempo que eu quero, o cronômetro, né? Se eu der mais 3, vamos de novo. Ó, temperatura, aqui é tempo, aqui 0.1, aqui ele vai de 0.1 a 2, tá? Então vamos botar aqui, ó, ele vai até 2 graus. O que significa isso? Significa a precisão que eu quero do meu descongelador. Ah, eu quero que o meu descongelador seja mais preciso, 0.1. Sempre deixar ele, ó, aí uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ó. Então, sempre deixar ele com 0.1 aqui, que 0.1 é mais preciso. Ah, olhando para mim, pode ser o meu descongelador com 1 grau de precisão. Não é tão preciso assim. E tu vai deixar com 1 grau. E aí, vai deixar lá, ele vai voltar lá para o painel principal e já vai estar salvo a configuração. Eu sempre recomendo deixar com 0. Quanto menor aqui, mais preciso ele vai ser. Tá? Opa. Isso aqui é 0.1. Isso aí. A precisão dele então é 0.1 graus. Precisão de erro dele. Então esse aqui vai ser diferença de 0.1 graus. Outra coisa legal que esse aqui tem: 7, temperatura, tempo, precisão e aqui tá menos 1 grau, tá? O que significa? Isso aqui é margem de ajuste. Medi no espeto lá e deu diferença de 1 grau, que foi o meu caso. Então, meu painel tá dando 1 grau a mais do que estava mostrando no espeto. Eu vim aqui e ajustei para deixar igual a temperatura que aparece. Peraí, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, ó, aqui tá o meu descongelador, eu setei ele para 42. Então ele vai estar descendo, tá? Ele fica trabalhando 1 grau para cima, 1 grau para baixo, mais ou menos, tá? Então, por exemplo, eu setei ele para 42. Ele vai ficar, quando ele chegar em 41, ele vai ligar para chegar nos 42. Às vezes ele vai passar. Nesse caso aqui ele passou, então ele está descendo. Então ele fica ligando e desligando o aparelho para manter nessa temperatura de 42. Olha o meu espeto ali, ó, já chegou nos 42. Então, ó, 42 que eu setei, pode ver, ó, o LEDzinho já desligou, já ficou vermelho porque não está na temperatura que eu setei. Então ele vai chegar ali no 41.4, 3, acho que é até no 6 aqui, ele já vai ligar de novo, vai começar a subir, ó. 41.6, quer ver que ele vai para 41.7, e aí ele liga, ó, foi pro 8, 9, e aí vai ficar verde aqui, ó, temperatura que eu setei, ó, já caiu um pouco, porque ele já desligou, aliás, já caiu não, já subiu demais porque ele esquentou demais, então agora ele já para e fica desligando até, aí vai começar a descer essa temperatura, até 41 e alguma coisa. E aí ele fica jogando entre 41,5 e 43,5, mais ou menos isso. E aí se quiser, mas quanto é que tá a água aqui dentro mesmo? Aí tu bota um espetinho para tu saber, o 42 ali, e aqui ele vai ficar ligado sempre ficar ligando e desligando para manter essa temperatura de 42 lá dentro. Então, quando, por exemplo, William, eu medi aqui, quando, por exemplo, meu painel, digamos que o meu espeto estivesse marcando 43 graus, se estivesse marcando 43 graus aqui, eu teria que vir aqui e mudar a minha configuração. Aqui de -1, eu teria que botar -2, ou seja, meu painel está marcando 2 graus a menos do que a de diferença para o espeto. Então, com o espeto tu consegue tu consegue deixar a mesma temperatura aqui e aqui. Então, tu consegue manter esse padrão aí. Então, vamos lá, vamos de novo. Ver a temperatura aqui é a porcentagem da bateria. Se tu clicar um 7, tu consegue setar a temperatura, mais e menos. Se tu der mais um 7, tu consegue botar tempo de temporizador e aqui no off tu dá OK. Se tu dá mais um, tu consegue ajustar a porcentagem que tu quer de precisão do teu descongelador. E se tu der mais um clique, opa, voltou lá pro início, temperatura, cronômetro, a precisão do teu descongelador e aqui diferença que está dando com outro equipamento que está medindo. Por exemplo, o meu está dando -1 grau. Então vamos lá. 7 de temperatura, 7 de termômetro, 7 de porcentagem, 7 de diferença
Aqui ele mostra esses 5. O que significa esses 5 tracinhos? Isso aqui é um bar gráfico da tua bateria. Ou seja, tua bateria está 100%. Se a tua bateria tiver 100%, tu vai estar com esses 5 pauzinhos aqui cheio. Se a tua bateria tiver com, sei lá, 40%, vai estar ligado só 3 pauzinhos. Então, cada um é 20, ó, 20, 40, 60, 80, 100. Então, tá com 40%, vai estar só 2, 3 ligado. E aí depois que tu desliga aqui, eu vou desconectar aqui de trás aqui o conector, tu vai ver, ó, desconectei, continua ligado. Tu vai ver que com o tempo, essa porcentagem aqui começa a cair. E ela começa a ficar variando, né? Ela começa a 0,96, 94. Aí quando liga aqui para esquentar a água, ela derruba um pouquinho. Quando desliga, ela aumenta. Então, quando quer, tu vai acompanhando por aqui, por essa tela, né? Aqui tá 100% a minha bateria. Tá, beleza. Então, eu quero ver como é que tá lá nos pauzinhos lá. Vamos lá ver. Ó, tá os 5 pauzinhos da bateria. Pode ver que já começou a piscar um aqui, ó. Então, vamos lá ver como é que tá a porcentagem. Vamos deixar ele voltar lá pro início. Ó, voltou. Tá ainda em 100%. Se a gente ficar acompanhando aqui, tu vai ver que essa porcentagem aqui, ela começa a oscilar agora, quando tá descarregado da bateria. Mas isso é bem legal. Então, como é que o pessoal costuma usar esse equipamento? Tem sempre um termômetro espeto, né, para comparar essa temperatura com essa, para garantir, até para não perder o sêmen, né, que é bem importante. Então, o pessoal geralmente quando vai colocar água aqui, coloca um pouco, já coloca água morna, para não demorar demais até ele esquentar, chegar à temperatura que vocês precisam, né? Então já coloca água morna e vai compensando com a água, um pouquinho de água fria, até chegar na temperatura ideal que vocês precisam, e depois ele vai manter. Para não precisar ele atingir, né, a temperatura, senão se botar uma água fria, como eu coloquei aqui, demora um pouquinho. Demora aí uns 10 minutinhos para ele esquentar a água na temperatura ideal. Então, ó, pode ver, tá 42 graus aqui, 42 graus no espeto. Então tá bem certinho. Então um pouquinho aqui ele acompanha o manual, né? Que é mais ou menos as instruções que eu expliquei para vocês. Então aqui tem um pouquinho de informações técnicas, né? Então que nem a precisão ali, ela vai de 0, 1 a 2, que é o que vocês conseguem ajustar ali no set de precisão. Então sempre deixar ele com 0.1. Então aqui ele diz um pouquinho de taxa de atualização. Então esse painel aqui ele fica atualizando 2 vezes por segundo, tá? Cada 2 vezes ele atualiza, ao contrário do espeto. O espeto é de 5 em 5 minutos, se eu não me engano, a taxa de atualização dele. Cada vez que ele tem uma mudança de temperatura, ele demora uns 5 minutos para atualizar. Então, a altura desse tanque é esse de 128 milímetros, o diâmetro dele é de 80, a tampa, né, o diâmetro da tampa, essa tampa branca, é de 106 milímetros, a temperatura ambiente para te utilizar ele, né, no máximo até 40 graus, não usar esse equipamento numa temperatura acima disso, digo a temperatura ambiente, né? A corrente de entrada é de 5, apesar que esse conector, esse carregador aqui, ele é de 7 amperes, mas a gente sempre recomenda, se for usar algum outro carregador, usar no máximo com 5 amperes, né? Porque esse aqui é um produto exclusivo para ele, então vocês no mercado vocês não vão achar, a não ser comprar aqui na Valmur, né? Então, se for colocar um outro tipo de carregador, no máximo até 5 amperes. Então, a capacidade dele eu já comentei que é 600 ml, a tensão de entrada é 12 volts, então, configuração de temperatura, ele vai de 0.1 graus até 100 graus, então, precisa de uma temperatura, setar uma temperatura aqui de 50 graus, tu vai subir ele até ele chegar a 50 graus lá. Vamos botar aqui 45, ele vai voltar lá. Ó, tá 41.7, o que ele vai fazer? Ele vai esquentar ele até chegar aos 45 e o LEDzinho vai ficar verde, dizendo que tá apto para mim utilizar. Então, o tempo de carregamento dele é de 3 a 5 horas, tá? Que mais? Faixa de temperatura definida, ou seja, que nem eu comentei, ele já vem pré-setado entre 37 e 40 graus. É mais ou menos o set de temperatura dele. Então aqui no manual também diz, ó, um clique vocês ajustam a temperatura, 2 cliques vocês ajustam a contagem, né, para descongelar o cronômetro dele, 3 cliques é a precisão, 4 cliques é a diferença, né, ele vai de menos 5 a 5, aqui no meu ficou menos 1 de diferença, e 5 cliques vocês vê a barra de animação do display. Então
Qualquer dúvida que tiver, entre em contato com a Valmur, aí vai ficar o nosso telefone, nosso endereço também, se tiver alguma dúvida com esse produto. Mas eu acho que com esse vídeo fica um pouco mais claro para entender como fazer a configuração desse equipamento, tá bem? Um grande abraço e uma boa tarde.